Capítulo 3065 Os limites do talento, parte 1 de fato. Solos ponderou. Também deveríamos repetir o processo toda vez que Hila fizer progresso. Por um lado, vai ser uma dor no pescoço. Por outro lado, se ela realmente encontrou o caminho certo, depois de modificações suficientes, ela pode evoluir. O processo remodelaria sua força vital como um todo e talvez desfizesse a queda, transformando-a em uma Fomor permanentemente. Se estivermos certos, ela não estaria mais limitada a viver no geyser de mana. Seria incrível. Hila disse com um sorriso triste. Mas há muitos 6 e vocês estão ocupados. Não posso pedir que percam tanto tempo com um sonho impossível que ajudaria uma única pessoa. Bobagem. Morok disse e Lit Solos o encararam por ser generoso às custas deles. Hila é especialista em escultura corporal e, uma vez que ela tenha terminado com essa bobagem política, ela não terá nada para fazer o dia todo. Entre sua genialidade, seu tempo livre e o poder que ela receberá em breve dos gêmeos, será moleza para ela. Estou feliz pelo voto de confiança, mas como ousa me chamar de preguiçosa? Hila caminhou até ele com uma mistura perfeita de orgulho e indignação no rosto. Construir alianças políticas é uma tarefa chata, mas necessária para nossa família. Estudar Maestria da Luz para torná-lo acessível a você é um trabalho. Meus estudos sobre magia de luz são outro trabalho. Só porque estou trabalhando com meu cérebro em vez de minhas mãos, não significa que eu fico o dia todo brincando. Querida, que surpresa agradável. Morok disse em um exemplo perfeito de fechar a porta do estábulo depois que o cavalo fugiu. Como você e os bebês estão? Por que você está aqui? Ele correu para ao lado dela, verificando primeiro seu revigoramento e depois seu útero. Era redundante, já que ela era uma curandeira melhor do que ele, mas o cuidado e a preocupação honesta em seu rosto fizeram seu coração palpitar. Estamos bem, obrigada. Ela suspirou, sentindo sua raiva diminuir. Eu vim assim que terminei com as sutilezas políticas porque estava preocupada com você, Hila. Lito me contou sobre esse experimento e eu queria estar aqui para garantir sua segurança. Sem ofensa, rapazes. Ela disse para Lit Solos. Entendemos. Lit deu de ombros. Eu não confiaria nem mesmo a Manoar as vidas da minha família. Especialmente Manoar. Hila riu. Após o link mental, ela tinha todas as informações de que precisava, junto com 2 esferas pretas contendo as esculturas de vida de Hila. Uma continha os detalhes de suas forças vitais originais, ambas caídas e sob o efeito do geyser, e a outra continha os dados coletados pelos olhos após a evolução parcial. Hila está certa, vocês não têm tempo para isso. Hila assentiu. Mas Morok também está certo. Eu tenho tempo e Hila é parte da minha família. Eu cuidarei de alterar sua força vital com a escultura corporal. Vocês se concentrarão em encontrar uma cura. Tem certeza? Hila se sentiu desmerecedora de tal cuidado. Não nos conhecemos há muito tempo e não compartilhamos nenhum sangue. Não fiz nada por você. Bobagem. Hila balançou a cabeça. Eu era órfã. Não compartilho sangue com meus pais e irmãos, mas isso não me faz amá-los menos por isso. Você é a mãe de Garrick e ele é o único parente de Morok. Além disso, eu sei o que você passou para proteger seu filho e preservar o legado da linhagem do meu marido. É o suficiente para mim. Hila ajudou Hila a se levantar e as 2 mulheres compartilharam um breve abraço. Obrigado. Disse o Fomor. Que momento mágico. Morok disse. Eu sabia que algo bom sairia desse experimento, então reservei uma mesa na taverna itinerante para comemorar. Pedi a Ui para preparar a mesa de lua de mel para nós e todos os seus pratos favoritos. Obrigada. Isso é tão atencioso da sua parte. Hila lhe deu um beijo doce e seu estômago roncou em aprovação. Eu poderia usar uma boa refeição depois de todas essas emoções. Quando as mulheres saíram da sala para se preparar para o jantar, Lit deixou a cena cair como uma granada. Reservei uma mesa na taverna itinerante para todos, já que tenho negócios lá. Quando você ligou para Al, exatamente? Ele perguntou. Segure esse pensamento.
Morou pegou seu amuleto de comunicação, implorando ao dono da taverna itinerante por mudanças de última hora no menu e um pouco de espaço extra para ele. Kila. Desculpe, o que você estava dizendo? Em algum lugar no continente Garle, fringe da árvore do mundo. O novo Yggdrasil e herdeiro do primeiro desperto observou com irritação enquanto um dos autoproclamados melhores mestres de forja de Mogar falhava miseravelmente em desbloquear todo o potencial das orelhas de Menadion. Trazer um Sumi em Dizima foi fácil. Tudo que um dos cronistas precisava fazer era oferecer-lhe as orelhas e a oportunidade de dar uma olhada nas plantas da lendária Torre de Menadion. O acordo era bom demais para ser verdade, mas, apesar de seu bom senso, Khonsu não teve força de vontade para recusá-lo. Conhecer um elfo lendário, empunhar um galho da madeira Yggdrasil e a ideia de consultar o conhecimento infinito armazenado nas bibliotecas da Árvore do Mundo já teria sido tentação suficiente para convencê-lo. Se houver pelo menos 1% de chance de que o elfo esteja dizendo a verdade e eu vá herdar o legado do primeiro governante das chamas, esse é um risco que vale a pena correr. Khonsu tinha mais de 900 anos. Ele já havia atingido o limite do núcleo violeta brilhante e suas habilidades como um mestre de forja há muito tempo. Ele esperava que construir uma torre lhe desse uma visão do lendário núcleo branco, ou pelo menos colocasse seu nome nos livros de história, bem ao lado do de Menadion. Com uma versão moderna da Torre de Menadion, a dinastia Mien seria imparável. Com essa ideia em mente, Khonsu viajou para Garlen através da rede do Portão das Plantas e de lá, para a fringe da Árvore do Mundo. Grande foi a alegria do velho ao ver as orelhas com seus próprios olhos, tocá-las com suas mãos e poder imprimi-las com sua mana. Ele se sentiu invencível usando-as e quando Yggdrasil também lhe mostrou os esquemas da torre, Khonsu acreditou que morreria um homem feliz. Infelizmente, ele nunca esteve tão errado em toda a sua vida. As orelhas acabaram se tornando um instrumento de tortura. Entre o fluxo massivo de energia mundial girando dentro da fringe e a mana vindo da Árvore do Mundo, dos cronistas, dos elfos e de todos os artefatos armazenados na cidade viva, as orelhas de Khonsu sangraram no momento em que ele vestiu a relíquia. Cada tentativa de usar seus poderes só piorava sua condição, fazendo o mestre forjador sangrar pelos olhos e nariz também. Você precisa usar a energia do mundo para abastecer os ouvidos. A Árvore do Mundo explicou. Se fizer isso, você pode ativar uma série de encantamentos secretos que vão aliviar você da sobrecarga sensorial. Como? Khonsu perguntou frustrado depois de tentar todos os feitiços de forjaria à sua disposição e não aprender nada com eles. Capítulo 3066 Os Limites do Talento, Parte 2 Se eu soubesse disso, você não estaria aqui. Os Yggdrasil não tinha boca, então eles usavam galhos para formar palavras ao farfalhar suas folhas, mas suas vozes ainda soavam raivosas e cheias de desprezo. Como o chamado maior mestre de forja de Zima pode ficar perplexo com um artefato mais antigo que ele? Eu até te dei as plantas da Torre de Menadion. Tudo que você precisa fazer é determinar qual parte do núcleo da torre contém os encantamentos dos ouvidos e, a partir daí, decifrar como isso deve funcionar. É isso? Khonsu se sentiu em dívida com a Árvore do Mundo e honrado por todos os seus presentes, mas agora a Yggdrasil havia cruzado a linha. Você está falando sério ou é tão louco quanto seu predecessor? As plantas da torre consistem em centenas de páginas e, embora eu não tenha ideia de como você ignorou as runas de camuflagem de Menadion, ela não se importou em tornar o núcleo da torre fácil de reproduzir. Ela fez isso para ser tão poderoso e complexo quanto ela podia. Há tantas runas aqui que meus olhos lacrimejam só de olhar para elas e eu nem estou tentando entender seu propósito. Deve haver milhares de encantamentos, todos interligados entre si com um padrão que não reconheço e que torna impossível entender onde um termina e o outro começa. Quanto às orelhas, mesmo que você me desse seus projetos, seria inútil. A voz de Khonsu pingava veneno. O absurdo das exigências de seu anfitrião sobrepujava seu caráter geralmente manso. Com base no que você me disse, o gatilho é físico, não mágico. Este não é um daqueles cofres pesadelos idiotas onde o código de acesso foi escrito no próprio encantamento.
Os ouvidos permitem a entrada de trilhões de combinações possíveis e somente a pessoa que definiu as medidas de segurança sabe como destrancá-lo. Foi a razão pela qual Scarlett, a escorpião, nunca teria desvendado o verdadeiro potencial dos olhos sem a ajuda de Baba Yaga e porque aqueles que roubaram a boca e as mãos de seus legítimos donos não tiveram melhor sorte. A própria Baba Yaga não sabia tudo sobre o conjunto de Minadion, apenas o que Ripa havia compartilhado voluntariamente com sua velha amiga e colega. Deixe-me ver se entendi. Os Yggdrasil ponderaram, sua voz calma e respeitosa novamente. Você não pode desbloquear o potencial total dos ouvidos, não pode reproduzir o artefato e não pode identificar os núcleos de poder do resto do conjunto nas plantas da torre, correto? Respectivamente, sim, não e sim. Onsu correu os dedos pelos longos cabelos brancos, envergonhado. Eu poderia reproduzir as orelhas se você me desse seus projetos completos, mas ainda seria uma mágica antiga. Pior ainda, a réplica teria o mesmo selo que o original, já que não tenho ideia de como o código de liberação deve ser inserido. Levaria anos de estudo para atualizar as runas e ainda mais para quebrar o código. O mestre encontrou os mesmos problemas ao estudar a boca de Minadion, mas era diferente para ele. Bitra era uma governante das chamas e, apesar da opinião de Elpin sobre ela, o talento de Bitra era único. Além disso, diferentemente de Onsu, Bitra estava familiarizada com o funcionamento de Ripa, devido ao seu tempo como aprendiz de Minadion, primeiro, colega e rival depois, e por último por estudar a fúria durante séculos. Mas se não fosse pela ajuda dos mais antigos e brilhantes Eldritches de Mogar, além dos recursos e da experiência de Vastor, ela nunca teria criado a face tão rapidamente. Agradeço por seus presentes, o Árvore do Mundo, mas temo que não verei uma torre em minha vida. Os ingredientes listados aqui são extremamente raros e, mesmo se eu os tivesse, os projetos contêm as magias, não a técnica de criação. Esses papéis mostram apenas o resultado final do trabalho da vida de Minadion. Eles não contêm nenhuma informação sobre como ela juntou tantos encantamentos ou a ordem em que eles precisam ser lançados para formar uma rede estável. Do jeito que está, o que você me deu é um ponto de partida incrível para aprender a fazer torres, mas é só isso. Primeiro, preciso converter essas runas em runas modernas. Então, preciso encontrar uma maneira de fazê-las formar um núcleo de torre estável e trabalhar em seu método de fabricação. Não tenho ideia de quanto tempo tudo levará, mas, a menos que um milagre aconteça, até mesmo atualizar as runas é algo para meu herdeiro terminar. Os ouvidos serão de grande ajuda para nós, no entanto. Se devidamente isolados, mesmo em sua forma básica, eles são uma ferramenta inestimável de forjaria que então você não tem utilidade para mim. Uma raiz de madeira em forma de espinho emergiu do chão e perfurou o coração de Onsu Miren, pondo fim à vida do melhor mestre forjador de Zima em séculos. Encontre-me outro pseudo-governante das chamas. A Árvore do Mundo disse. Prometa a eles o que quiserem, mas traga-os aqui de boa vontade. Preciso da cooperação deles. Eu não entendo, meu senhor. Galvor perguntou. Por que você matou Mien depois de todo o trabalho que tivemos para recrutá-lo? Que necessidade você tem de desbloquear os ouvidos? Assim que tiver a torre, a versão moderna dos olhos de Minadion será sua. Criança boba, o Yggdrasil suspirou, mudando para um link mental para se comunicar. Eu o matei porque preciso das orelhas para atrair Veren e a morte é a única maneira de remover a marca de alguém. É a mesma razão pela qual quero desbloquear o verdadeiro poder do artefato. Uma boa história precisa de um vilão. Alguém poderoso o suficiente para exigir o foco total de Veren para que ele não perceba a armadilha em que está entrando. Não tenho desejo de nutrir tal pessoa e não posso enviar um dos meus cronistas para a frente. No momento em que Veren vê um elfo ou madeira de Yggdrasil, ele entenderia meu envolvimento e iria embora. Os ouvidos compensarão a pouca força que nosso idiota útil já tem, entendo. Vorra sentiu. Mas, meu senhor, por que você não desbloqueia as orelhas você mesmo? Melhor ainda, por que não faz uma torre nova e atualizada? Seus cofres contêm todos os recursos de que você precisa e muito mais. Não posso.
A árvore do mundo suspirou. Tenho conhecimento de milênios, mas não consigo escapar dos limites do meu talento. Tive meus cronistas mais brilhantes me ajudando e todos concordamos que, com nossas capacidades atuais, criar uma torre atualizada de Menadion está além de nós. Talvez possamos atualizar as runas por conta própria e então procurar uma técnica de forjaria adequada, mas um único erro em qualquer uma delas significaria desperdiçar tudo. Eu não conheço magia da criação. Não posso me dar ao luxo de desperdiçar séculos reunindo recursos apenas para falhar e então procurar o que deu errado antes de começar de novo e de novo até ter sucesso. O que são alguns milhares de elfos comparados aos bilhões de pessoas que vivem em Mogar? Vocês, elfos, se reproduzem lentamente, enquanto gênios como Mitra ou Menadion nascem uma vez a cada século, se não milênios. Se eu esperar que um de vocês com esse tipo de talento nasça, provavelmente estarei morto até lá. Posso forjar a versão antiga da torre, se eu me concentrar apenas em encontrar um método de criação, mas seria um desperdício de tempo e materiais. Continua no próximo vídeo.